Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Gestões Inteligentes e hoje nós estamos na segunda edição desse programa especial de retrospectiva das entrevistas que nós fizemos no ano passado, em 2025. No primeiro episódio nós tivemos a oportunidade de receber aqui o prefeito da cidade de Campinas, Dário Saad, da cidade de Paulínia, Danilo Barros, da cidade de Olambra, Fernando Capato e da cidade de Valinhos, o Franklin Duarte. Além da gente poder mostrar toda a beleza da nossa região metropolitana, nós aqui nesse segundo programa vamos poder falar de mais duas cidades que fazem parte da RMC e também de duas empresas multinacionais com seus presidentes. Então não perca esse programa que está dando uma repercussão muito bacana em todo o Brasil, especialmente no meio político, e você pode conferir aqui uma mensagem do presidente nacional do PSD e também secretário de governo do estado de São Paulo, Gilberto Kassab. Não perca esse depoimento tão bacana que ele mandou para a gente aqui no programa Gestões Inteligentes, com você, Gilberto Kassab. Quero compartilhar com cada um de vocês o meu entusiasmo com o programa Gestões Inteligentes. Primeiro por quem o comanda, o sempre prefeito de Jaguariúna, Gustavo. Mais do que isso, o Gustavo Reis, ele conhece os assuntos, conhece os temas e conhece o Brasil. Eu sou municipalista, eu tenho o privilégio de ter sido vereador, secretário de planejamento de uma cidade, prefeito de São Paulo, ministro das cidades, e posso dizer a vocês que nada mais importante para que possamos encontrar soluções para os grandes desafios brasileiros do que concentrar os nossos esforços na melhoria das gestões municipais. Esse é o caminho para construir um Brasil melhor, com a educação melhor, uma saúde melhor, com mais segurança e uma infraestrutura adequada. Portanto, boa sorte, Gustavo. Obrigado, Gilberto Kassab. Ele que tem sido assim um grande municipalista, tem sido uma pessoa que está interagindo diretamente com os prefeitos, ajudando muito a resolver os problemas das cidades, em especial e ao lado do governador Tarcísio de Freitas, mas o Kassab é um incansável. Isso tem trazido muitos resultados, justamente por todo o respeito e credibilidade que ele tem junto a todos os gestores municipais. Obrigado, Kassab. Eu tive agora recentemente também, no mês de dezembro, num grande evento que nós tivemos, falando de temas ligados às mulheres. Então ele tem a sensibilidade também de ver a causa da mulher e do protagonismo delas dentro da política e dentro da sociedade brasileira. E hoje, para dar continuidade, nós vamos ter aqui a entrevista com o prefeito de Pedreira. Nós estamos falando aqui da capital da porcelana do Brasil. E nessa retrospectiva, ela tem uma identidade muito grande, muito forte, essa cidade, com um reconhecimento nacional por suas características. Nós estamos falando da cidade de Pedreira, que é a capital das louças e da cerâmica, uma cidade que transforma sua vocação produtiva em desenvolvimento, turismo e geração de empregos. O bate-papo foi com o prefeito da cidade, Fábio Polidoro, falando sobre gestão da economia local e também valorização das tradições que impulsionam o município. Nós vamos conferir os melhores momentos e, se você quiser depois assistir na íntegra, você pode acompanhar a entrevista completa no meu canal de YouTube. Agora você tem aí um resumo do que foi essa entrevista. Nós temos que preservar o emprego. E para preservar o emprego, nós temos que nos proteger da China. E da China é fortalecer a indústria nacional, fortalecer, protegendo essas empresas para que não tenha que pagar uma carga tributária tão grande como é a carga tributária no Brasil, que falte a ela a competitividade em relação ao produto da China. Nós temos que reduzir a carga tributária e dar a prioridade ao emprego e ao nosso empreendedor. Exatamente. É fortalecer o empreendedorismo e fornecer o emprego para competir contra a China. Eu acho que isso é fundamental, uma política pública que tem que ser nesse sentido. E não aumentar a carga tributária, como muitas vezes a gente vê. Exato. Então a gente tem que trabalhar politicamente para isso. E o turismo na nossa cidade de Pedreira só está começando. Tá? Nós somos município de interesse turístico junto ao governo do estado de São Paulo, trabalhamos aí para nos tornarmos instância, tá? Mas precisamos avançar bastante e por isso que eu falo para você, nós temos um campo muito grande para avançar no turismo na nossa cidade de Pedreira. Eu acredito que a gente tenha atingido em torno de 15% a 20% só do que a gente pode produzir no turismo para o nosso cidadão, levar a oportunidade ao nosso cidadão e receber os turistas da nossa cidade. A gente tem um campo muito grande para crescimento, né? E principalmente turismo alternativo, não somente o turismo comercial. O alternativo que eu falo,
é o turismo rural, é o turismo religioso. Eu tenho a caminhada, né, na Semana Santa, que sai de Jaguariúna e vai para Pedreira lá também, a Sexta-feira Santa, é maravilhosa essa caminhada. Temos a procissão de Santa Rita, então nós queremos investir nessas outras alternativas, nessas outras oportunidades de turismo também, para a gente crescer essa atividade que está em ênfase no Brasil inteiro, né, no mundo inteiro, né? A reforma tributária erra quando ela não privilegia o prefeito que foi visionário e trouxe e criou condições para investimento das empresas nas cidades. Com a reforma tributária, de nada vai valer você ter grandes indústrias na sua cidade, porque o imposto vai ficar no destino. Então, para eu que produzo lá em Jaguariúna, a Motorola, a Ambev, a Sky, a Takeda, todas essas indústrias que são pujantes, a gente vai perder a produção da nossa cidade, porque ela só vai ser tributada aonde ele consumiu o remédio da Takeda, o celular da Motorola, a cerveja da Ambev ou o sinal da Sky. Então, isso é ruim. Houve um grande equívoco e a reforma tributária penaliza o bom gestor que teve visão de trazer. Se planejou para isso, né? Se planejou. Nós conseguimos aí fazer uma parceria muito legal com a Unifage, tá? Que veio com investimento com parceria com a prefeitura para investirmos juntos na UTI no Hospital de Pedreira. Nós conseguimos aí junto ao governo do estado um aporte de recursos enorme para que nós possamos concluir todas as reformas necessárias e colocar esses leitos de UTI à disposição da nossa população. E melhor ainda, né? Trabalhando esses leitos de UTI, essa necessidade da UTI, tudo de acordo com aquilo que a gente sempre trabalhou na RMC. A gente teve um presidente da RMC que dava bastante conselho para nós, né? Então a gente fez um trabalho junto à Unicamp, né? Trabalhando de uma forma regionalizada para atender as principais demandas. Foi aí que a Unicamp falou assim, então vamos trabalhar um leito de UTI Pedreira, esses 10 leitos, vamos trabalhar aqui com UTI menos complexas, porque as mais complexas já tem o hospital terciário, a Unicamp aqui, a gente vai trabalhar por aqui, e os pacientes menos graves, que forem necessários, a gente vai usar esses leitos de UTI na nossa cidade de Pedreira. São 10 leitos que nós estamos concluindo aí todas as reformas e a gente espera que no primeiro semestre do ano que vem nós já tenhamos aí à disposição da nossa população para que possamos aí utilizá-los e dar um maior suporte na saúde pública para o nosso povo. E você falou uma coisa muito importante, eu trabalho em conjunto, isso que faz toda a diferença. E acho que o melhor exemplo de região metropolitana nós vivenciamos durante a pandemia. Eu, como presidente, nós tivemos a oportunidade de fazer ações integradas, que cada prefeito não olhasse a sua cidade como o próprio umbigo, como se fosse uma ilha isolada, mas nós tomamos ações em conjuntas das barreiras sanitárias, dos leitos que a gente pudesse dividir, todos os desafios que nós enfrentamos na pandemia foram ações conjuntas da RMC. E você teve um papel importante dentro disso, porque, de fato, a gente teve uma ação conjunta de todos ali trabalhando para que a gente pudesse salvar vidas. E o fruto disso acaba deixando um legado, como os 10 leitos que você tem lá, como os 22 que eu coloquei em Jaguariúna. Aumentei o número de leitos também no Hospital Municipal. Conseguimos um feito inédito no Jaguariúna, que foi sensacional também, foi reduzir a mortalidade infantil. Nós zeramos a mortalidade infantil. Foi a única cidade do Brasil a conseguir zerar a mortalidade infantil e ganhar um prêmio da ONU. Quer dizer, são todas ações que acabam desenvolvendo e fortalecendo. A educação é fundamental e acho que é um orgulho de todo gestor público a gente ter boas notas na educação. O Jaguariúna sempre foi uma referência em educação, a gente sempre teve muita qualidade na educação pública e isso nos enche de orgulho. Como é que está a questão da educação, tanto no ensino fundamental 1, 2 em Pedreira, e como é que estão as notas do IDEB que vocês estão ali no investimento na municipalização da educação da cidade de Pedreira e também no ensino infantil? A nossa cidade, Gustavo, o ensino municipal nosso, ele é municipalizado até o Fundamental 1. O Fundamental 2, o ensino médio, já entra no Estado. Tá? Até o Fundamental 1, as nossas notas do IDEB são as maiores da região metropolitana e também do Circuito das Águas Paulistas. Eu lembro que quando você estava à frente da medida da Prefeitura de Jaguariúna, a briga era grande para ver quem tirava a nota maior, né? Mas Jaguariúna sempre estava no topo, junto com Indaiatuba, junto com Pedreira também, e isso era um orgulho para a gente. Né? De ter essas notas, de alcançar, né, essas metas, metas que a gente trabalha e quando a gente consegue alcançar essas metas, a gente fica muito gratificante para o gestor público, né? Principalmente na educação.
Nós tivemos uma crise muito forte em 2014, que faltou água em todo o estado. Me lembro que na época o governador Geraldo Alckmin, a reserva do Cantareira quase que secou. E hoje nós temos esse problema ainda em muitos municípios e é natural, na medida em que há um crescimento, há uma mudança climática, no aumento da temperatura, que a gente venha a ter problemas ambientais. E a segurança hídrica ela é fundamental para que a gente possa ter um planejamento. Em 2014 eu não era prefeito, mas logo que eu entrei depois e assumi em 2017, a gente fez alguns planejamentos importantes. Criamos lá de 2 novas estações de tratamento de água, com 50 mil litros por segundo cada uma, a ETA número 3 e a ETA número 4. Criamos 2 grandes reservadores de água também, Jaguariúna, com a armazenagem de quase 5 milhões de litros. Ou seja, não paramos o investimento, mas sempre é necessário mais. E com esse investimento que o Estado de São Paulo está fazendo na cidade de Pedreira, isso vai ser fundamental para o abastecimento de água em toda a nossa região e a gente não depender mais do sistema Cantareira, que é um sistema que foi criado para poder atender a cidade de São Paulo e a região metropolitana de São Paulo, e a gente acaba ali se fazendo uso desse sistema Cantareira. Mas aqui a gente pode fazer uso do sistema que vai ser a barragem de Pedreira e de Duas Pontes. Obrigado, prefeito Fábio Polidoro, pela sua entrevista. E no próximo bloco nós vamos falar da cidade de Itatiba, conhecida como a Princesa da Colina, junto com o seu prefeito Tomás. Não perca, a gente volta já. Potência, segurança e alta tecnologia em um só lugar. A TS Data oferece infraestrutura robusta e nuvem privada com máxima performance para empresas e instituições públicas. TS Data, a base segura para os seus dados. Procurando uma ótima escola para te ajudar a garantir o seu sucesso na carreira? Vem para a FM2S. Estude quando e onde quiser. Cursos técnicos, MBAs práticos e feitos para o mundo real. FM2S, democratizando a educação de qualidade. Estamos de volta e agora a gente vai assistir a entrevista com o prefeito da cidade de Itatiba, a Princesa da Colina. Uma cidade que se destaca pela qualidade de vida, pela infraestrutura, pela área verde, pela sua força econômica, mantendo as características do interior. A conversa foi com o prefeito Tomás Capelato de Oliveira, falando sobre planejamento urbano, desenvolvimento, educação e os desafios de uma gestão moderna. Nós vamos conferir os melhores momentos aqui no nosso programa Gestões Inteligentes. Itatiba, a gente tem 16 mil alunos na rede, então criamos mais 1.000 vagas para atingir esse número. Reformamos escolas, construímos escolas, entregamos creche. Eu acho que um trabalho conjunto de investimento fez com que os números cavalgassem positivamente e hoje, pelo índice, a gente tem a melhor educação do estado de São Paulo e a 4ª melhor do Brasil. E você conseguiu agora recentemente, junto ao governo do estado, uma coisa inédita e muito difícil de cada prefeito conseguir, que é mais uma escola. E quer dizer, é uma grande conquista e tem que celebrar, porque o governo do estado anunciou mais uma escola de ensino médio para Itatiba, é isso? Exatamente. A Itatiba nós temos 4 escolas de ensino médio e depois de mais de 40 anos, um trabalho que a gente realizou junto ao governador Tarcísio, ao qual eu tenho que agradecer muito ao governador por ter olhado para Itatiba, nessa PPP que foi criado para construção de escolas de ensino médio. Itatiba foi contemplada no primeiro lote e nós já estamos na fase de construção de uma escola de quase 1.000 alunos em tempo integral. Uma escola que o projeto é muito bonito, o projeto tem 2 quadras, anfiteatro, totalmente climatizada, onde o aluno vai ficar o dia inteiro lá estudando, com várias refeições durante o dia. E é o que a gente quer para a nossa educação, que o jovem tenha a oportunidade de estudar. É fundamental a gente pensar todas as fases da vida. Para mim, o ensino infantil, a primeira infância, ele é essencial. É ali que os valores da criança são denotados e por isso que um ensino infantil com qualidade faz toda a diferença para o crescimento. Sabe que em Jaguariúna eu até aumentei a licença maternidade das servidoras públicas de 4 para 6 meses para justamente dar a segurança que a criança precisa no colo da mãe nos primeiros meses de vida. Isso foi uma política pública que nós implementamos. Então você tem uma educação, o ensino da primeira infância
muito bem alicerçada e dá a base para você ir para o ensino fundamental 1, fundamental 2, e você envolver dentro da educação o esporte, com a educação no ensino integral, que você já faz lá, mas você colocar atividades esportivas junto, e lá nós formamos vários projetos, projeto Campeões, onde a gente cria várias modalidades esportivas para que as crianças da nossa cidade pudessem desenvolver, mas também vai para os adultos, na melhor idade, e aí você também acaba atingindo outras fases da vida. E a Escola das Artes, que foi criada para poder também contemplar mais de 40 cursos diferentes e poder integrar todas aquelas pessoas que muitas vezes estão em depressão e não têm alguma esperança na vida, através da música, do canto, da dança, do vôlei, da dama, de qualquer coisa que você possa. Eu, como ex-prefeito de Jaguariúna por 3 mandatos, eu sei o quanto os índices positivos são reflexo de organização, de planejamento, de meta, de continuidade da administração. E falando em continuidade, o senhor foi reeleito, e o que na prática esse aval da população lhe dá? O que essa reeleição representa para você como gestor e que compromisso ele reforça com a população? Porque muitas vezes a interrupção do mandato, você encerra muitos dos projetos. E essa confiança que a população lhe concede para mais 4 anos, o que isso representa e quais os compromissos? Então, você é um ex-prefeito de 3 mandatos, entende bem melhor que eu, que agora estou no segundo, né? Mas a continuidade é fundamental. Inclusive, na campanha a gente bateu muito na continuidade. Tem muito projeto que começou, principalmente que tem um detalhe que pouca gente lembra, que a gente assumiu na pandemia. Exato. 2021 foi um ano praticamente só trabalhado com a saúde, com a pandemia, e isso foi até meados de 22. Então, onde praticamente todas as áreas ficaram de lado, e faz menos de 5 anos que isso aconteceu, a população já não lembra mais disso. Exato. Então, a gente fez um trabalho realmente de desenvolver a cidade de 2002 a 2024. Isso fez com que muitos projetos que estão em andamento, que estão, necessitassem de continuidade. E a população comprou essa ideia. Tanto que a gente foi reeleito lá com 72% dos votos, mais de 42 mil votos, mostrando que a população realmente queria que esses projetos fossem dados seguimento, e eles estão sendo dados seguimento. Quem é que não quer sair do aluguel e ter a sua moradia? Eu sei que às vezes passou anos e a pessoa não consegue realizar seu sonho, e a gente tem que falar isso. Eu sempre priorizei isso como prefeito de Jaguariúna, nos mandatos que tive, realizar. Tanto que nós fizemos ali no Cruzeiro do Sul os 2 conjuntos habitacionais, o Jaguariúna 1 e 2, e nós tiramos 800 famílias do aluguel que conseguiram realizar o sonho da casa própria e ter ali dignidade, respeito. E não é só levar a casa própria, não, mas a gente levou muito mais do que moradia. A gente levou a possibilidade de ter um complexo inteiro de ações e de equipamentos públicos. Quando a gente fez as moradias, levamos o asfalto, eu levei uma creche modelo, uma creche como de Itatiba, em Jaguariúna. As crianças preferem as creches particulares, as creches públicas do que as particulares. Então, os pais preferem levar os seus filhos nas creches públicas. Também levamos o posto de saúde para poder atender, e também fiz uma quadra de futebol society em frente a esses 2 conjuntos habitacionais, que é o Jaguariúna 1 e 2. Mas vamos falar um pouco de Itatiba. Como é que estão os projetos habitacionais? Aliás, vale ressaltar que Jaguariúna foi a primeira cidade do Brasil a receber a retomada do programa Minha Casa Minha Vida, depois de anos parados, e nós vamos entregar dentro em breve aí o governo federal 115 moradias para as pessoas que estavam ali lutando, sair do aluguel. Tenho orgulho de falar isso porque são casas sustentáveis, com selo azul da Caixa, com caixa de água de reuso da chuva, com energia fotovoltaica. Então foram 115 casas que nós conquistamos isso para a população de Jaguariúna. Itatiba é um exemplo claro de gestão com planejamento, com visão de futuro, que fazem a diferença na vida das pessoas. E o episódio completo você pode assistir também pelo canal do YouTube, essa entrevista. Agora nós vamos para um rápido intervalo e na sequência você vai acompanhar a entrevista não só de gestores públicos, mas também de exemplos de gestão privada de sucesso com o presidente de 2 multinacionais, da Motorola e da Sky. Potência, segurança e alta tecnologia em um só lugar. A TS Data
oferece infraestrutura robusta e nuvem privada com máxima performance para empresas e instituições públicas. TS Data, a base segura para os seus dados. Procurando uma ótima escola para te ajudar a garantir o seu sucesso na carreira? Vem para a FM2S. Estude quando e onde quiser. Cursos técnicos, MBAs práticos e feitos para o mundo real. FM2S, democratizando a educação de qualidade. Voltamos com o programa Gestões Inteligentes, que não trata apenas da gestão pública, mas também traz exemplos de casos reais do desenvolvimento da gestão privada. E nós estamos falando de uma gigante da telecomunicação, de rádios, de telefonia celular, que é a Motorola, essa grande multinacional que está sediada na cidade de Jaguariúna. E hoje ela tem um papel fundamental também na segurança pública, através dos seus rádios de comunicação, mas também no desenvolvimento do nosso país, com a grande produção de telefones celulares, sendo a segunda maior em produção aqui no nosso país. Ela tem essa planta na cidade de Jaguariúna, mas também tem uma planta na cidade de Manaus. E isso faz com que essa gigante da telecomunicação, a Motorola, gere muitos empregos, muito desenvolvimento. E ela, quem não se lembra, no primeiro telefone celular que começou aqui no Brasil, era o telefone PT-550. Então, uma história boa para a gente poder contar, e você pode conferir essa entrevista completa com o seu presidente, o Rodrigo Vidigal, que é o CEO da Motorola do Brasil. Acompanha aí. A região de Jaguariúna ela é muito estratégica, né, no Brasil, né? É um hub logístico, a gente está próximo de aeroportos relevantes. A Motorola está entre os 3 maiores importadores da região, então a gente depende de muito componente chegar aqui para a nossa fábrica. Então é um centro com uma localização muito especial. A região é muito rica, né? As estradas muito boas, a qualidade da mão de obra, né? Nós temos hoje mais de 1.200 engenheiros de pesquisa e desenvolvimento. Então são engenheiros, são cientistas que trabalham para desenvolver novas tecnologias. Então precisamos de mão de obra extremamente qualificada para trabalhar nos nossos centros de câmeras, de evolução de inteligência artificial, enfim, de tudo que a gente faz de tecnologia mais avançada. Então, a região fornece tudo isso, né? Nós já tivemos no Brasil, a fábrica de Jaguariúna já foi a maior exportadora do país anos atrás. Você sabe que, Rodrigo, Jaguariúna sozinha, em 2007, ela exportava mais que a cidade inteira de Campinas, por conta da Motorola. E isso só deixou de acontecer por conta da inviabilidade de exportação do país. Os custos de produção no Brasil, com o aumento principalmente da parte tributária, impedem a gente ter custos para poder exportar. Então, a gente atende hoje, infelizmente, somente o mercado brasileiro. Produzimos aí mais de 1 milhão de smartphones por mês, mas poderíamos produzir muito mais. Acho que é um desafio do Brasil, né? Que a gente tem que continuar trabalhando para encontrar essas maneiras. Mas a gente tem capacidade de produzir. A gente compara muito também os indicadores de produção da fábrica de Jaguariúna com a fábrica da Argentina, com a fábrica da China, com a fábrica da Índia que nós temos. E a fábrica aqui do Brasil não perde em absolutamente nada. A dificuldade são os custos do Brasil mesmo de poder conseguir exportar. Mas a gente tem que buscar continuar trabalhando internamente no país para viabilizar, porque capacidade produtiva, tecnologia, mão de obra, pessoal qualificado, nós temos. Qualificação é o segredo, a educação é transformadora. Eu sempre me preocupei muito em formar a mão de obra. Tanto que eu criei um programa chamado ProUni Municipal para dar a chance daquele que quer ter um salário melhor, para ser um engenheiro na Motorola, para ter uma oportunidade na Sky, para que possa se desenvolver. Ele não tem dinheiro para fazer uma faculdade porque ela custa muito caro. Mas, através do programa que eu criei em 2009, quando eu entrei como prefeito, mais de 7 mil jovens se formaram e tiveram a oportunidade que precisa na vida para se qualificar e ter um emprego de melhor salário. Eu acho que esse ProUni Municipal vários deles estão lá conosco até hoje. Olha, que maravilha saber disso, porque isso, de fato, faz toda a diferença na vida da pessoa, ter uma chance de estudar. Isso ninguém tira, porque você pode fazer uma ponte, pode fazer um prédio como prefeito.
mas você pode investir nas pessoas. A ponte que o tempo pode ruir, pode perecer, o asfalto pode gerar buraco. Quando você dá o diploma para uma pessoa, isso é para a vida toda, ninguém tira mais dela. Então, isso é muito bacana. O campus da Jaguariúna é um dos maiores centros da Motorola do mundo, referência em manufatura avançada, automação e desenvolvimento tecnológico. Isso, de fato, coloca esse hub como diferencial e competitivo, né? Isso contribui na competitividade global da empresa, da Motorola? Contribui extremamente. Hoje, muito do que nós desenvolvemos aqui no Brasil, a gente exporta para todos os países que a Motorola atua no mundo. Então, quando a gente desenvolve um software de inteligência artificial que a gente usa no smartphone que a gente produz no Brasil, esse mesmo software é utilizado também na fábrica da China, na fábrica da Índia, na fábrica da Argentina, usa em todo mundo. Então, muito do que é feito aqui no país e desenvolvido, soluções de câmeras, soluções de bateria, né? A gente tem hoje prêmios da melhor bateria do mundo, são soluções feitas aqui no Brasil. Então, inclusive, vários projetos de estudantes que apresentam dentro dos nossos centros de pesquisa e desenvolvimento se tornam patentes para eles e são patentes que a gente utiliza no mundo inteiro. Então, realmente, esse investimento em educação é fundamental para a gente poder continuar desenvolvendo o país. E aqui na região, isso de fato aconteceu. E hoje, de fato, não só a Motorola, mas várias empresas aqui da região se beneficiam dessa mão de obra qualificada. E essas pessoas também se beneficiam de poder ter oportunidade na Motorola, em outras empresas de tecnologia, no Brasil e no mundo. Várias delas hoje estão fora do país, inclusive, trabalhando. O 5G já está transformando vários setores inteiros. Eu digo, em experiência, Jaguariúna ganhou o prêmio da cidade mais inteligente e conectada do Brasil, e foi a primeira cidade a aprovar a lei do 5G, justamente para a gente gerar conectividade, gerar velocidade e a gente poder utilizar a tecnologia para a gente poder atender o cidadão. Assim como no varejo, na indústria, serviços corporativos, como a Motorola está se preparando para atender esse ecossistema e desenvolver novos produtos voltados para a era do 5G? A Motorola foi o primeiro fabricante a lançar, na época, o 3G no Brasil, depois foi a primeira a lançar o 4G, foi a primeira a lançar o 5G. Então, a gente está sempre à frente, a gente tem feito hoje testes também de novas tecnologias, como 5G Broadcast, em parceria com a Qualcomm, em parceria com operadoras como a Claro. Então, a gente tem sempre investido cada vez mais em trazer novas tecnologias e tornar essas tecnologias acessíveis a toda a população. Isso continua acontecendo. O nosso trabalho também é trazer smartphones com tecnologias 5G acessíveis cada vez mais, com preço menor, para popularizar cada vez mais. Então, isso é o nosso DNA, é o que a Motorola tem feito desde sempre, vai continuar acontecendo muito fortemente. E tudo isso tem que ter sempre um diagnóstico, um planejamento e uma ação. E você ter um olhar para o futuro. Isso faz toda a diferença quando você quer ter um governo a longo prazo. Isso não só na iniciativa privada, mas na pública, é extremamente decisivo para você ter qualidade de vida ou ter resultado na iniciativa privada. E essa visão, que é uma visão não só de você olhar para o seu próprio umbigo, só apenas para os seus 8 anos como gestor, mas você ter um olhar de continuidade, é que vai fazer a diferença para você ter uma cidade com um alto índice de desenvolvimento humano ou não. Fico feliz em você reconhecer isso de Jaguariúna, porque, de fato, assim como eu peguei de boas gestões, eu entrego para um novo gestor com vontade para poder fazer e conseguir entregar aquilo que foi planejado por mim lá atrás e não interromper, por um lado, houve uma coloração político-partidária de uma cor ou de outra. Essa continuidade a gente vê que é importante nos projetos que estão sendo feitos, porque aqui é projeto de governo, aqui é um projeto para a gente melhorar a vida das pessoas e diminuir o abismo social em que a gente vive. Então, Jaguariúna, a gente tem o privilégio de ter boas empresas, porque enxergam em Jaguariúna qualidades que são fundamentais para a pessoa vir aqui investir, como a segurança, como um planejamento a longo prazo, como uma saúde pública, como a educação, que dá oportunidade para as pessoas. Então, esse testemunho seu, de uma pessoa numa posição de presidente de uma das maiores empresas que nós temos no país, que é a Motorola, para mim é muito, me deixa muito lisonjeado de poder ter recebido essa informação sua. E a gente vê que está no caminho certo, e acho que a gente não pode parar nisso. Então, parabéns àqueles gestores que pegam uma cidade e dão continuidade, e que tem uma linha, como esse professor que você disse, que acabou vendo isso nos Estados Unidos. E eu sempre segui muito os líderes globais públicos. Eu, quando entrei em 2008, eleito prefeito de Jaguariúna, e sofri uma crise tremenda
que foi a queda do Lehman Brothers nos Estados Unidos, que quebrou o mercado imobiliário americano, e as consequências nós sofremos diretamente aqui, com uma perda muito grande de arrecadação da Motorola, que era a nossa maior contribuidora de ICMS. Mas eu sempre lá, já em 2009, eu já implementei, eu quero atingir uma das metas do milênio que foi estabelecida pela ONU em 2000 e 2015. Qual é a meta do milênio? Uma delas era a redução da mortalidade infantil. E Jaguariúna, através de um planejamento que até hoje continua, nós conseguimos zerar a mortalidade infantil, ganhar um prêmio e um reconhecimento internacional em 2010 por ter sido a única cidade brasileira a zerar. O maior dom que Deus deu para a gente é o dom da vida. Quando a gente consegue preservar isso, não tem preço. E hoje, depois eleito novamente em 2016, comecei a seguir as ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que foi estabelecido pela ONU de 2015 a 2030. E aí estamos trabalhando isso, trabalhei isso de 17 até 24, nos 8 anos que fiquei como prefeito. Então, a gente fica muito feliz de estar caminhando nesse sentido e utilizando essa imagem e esse olhar muito mais dinâmico para uma gestão que tem responsabilidade. E que a gente possa seguir apoiando nessas boas práticas, né, que a gente reconhece, e que a gente possa também, como empresa, ir além, né, do papel de somente fabricar e vender smartphones, desenvolver tecnologia, enfim, educação, mas apoiar cada vez mais iniciativas dessas, como você falou, né. A gente quer gestão profissional no país, a gente quer o nosso país melhor acima de tudo, não só a nossa empresa. A empresa está indo bem, mas a gente quer que isso se expanda também para o mercado como um todo. Então, estar em parceria com gestores profissionais sérios, para a gente é muito importante, para a gente é um prazer trabalhar com essa proximidade sua e de toda a sua equipe. Obrigado, Rodrigo Vidigal, CEO e presidente da Motorola, por essa entrevista. E se você quiser assistir ela na íntegra, você pode acompanhar no canal do YouTube. Agora a gente vai para um rápido intervalo e a gente volta já com a entrevista do presidente dessa outra gigante do setor de transmissão, de televisão, que é essa empresa Sky, que você não pode perder, está muito bacana. E nós vamos ter no próximo bloco o Gustavo Fonseca, que é o presidente da Sky. Potência, segurança e alta tecnologia em um só lugar. A TS Data oferece infraestrutura robusta e nuvem privada com máxima performance para empresas e instituições públicas. TS Data, a base segura para os seus dados. Procurando uma ótima escola para te ajudar a garantir o seu sucesso na carreira? Vem para a FM2S. Estude quando e onde quiser. Cursos técnicos, MBAs práticos e feitos para o mundo real. FM2S, democratizando a educação de qualidade. Voltamos com o programa Gestões Inteligentes e agora nós vamos estar entrevistando o presidente dessa grande empresa, a Sky do Brasil, com o presidente Gustavo Fonseca. Eu tenho um carinho especial e uma relação porque fui fundamental para que a gente pudesse trazer essa empresa para o estado de São Paulo, na disputa que nós tínhamos com o Rio de Janeiro e especificamente para a cidade de Jaguariúna. Gustavo Fonseca, que é um grande presidente dessa importante empresa, mas houve uma disputa muito grande no passado. E você vai poder conferir o que tem essa empresa que em Jaguariúna tem o maior centro de transmissão de broadcast da América Latina, que é o centro de transmissão da Sky, com antenas e com satélites para tudo quanto é canto, especialmente no espaço, levando as imagens para todos os cantos do nosso Brasil, essa linda empresa que é a Sky. Assistam aí. O Brasil é um país continental, né? Tem uma dispersão geográfica muito grande e desde os anos 30, 40, desde do tempo do êxodo rural, teve uma concentração populacional em grandes cidades e médias, mas as cidades menores e as áreas mais rurais tiveram que ir buscando uma maneira de universalizar determinado serviço. A gente teve no passado ali o Luz para Todos e acho que os governos que passaram pelo Brasil, todas as entidades públicas, fizeram um bom trabalho em incentivar o crescimento da internet ou da banda larga, como queira chamar, nas regiões onde economicamente há retorno, né?
e acabou que ficaram para trás algumas regiões menos sustentáveis dessa perspectiva. Como o país é continental, o que acontece é que ele também é heterogêneo, né? E o que a gente tem visto lá na Sky, a gente tem a nossa experiência de ser uma operadora de televisão por satélite, portanto a gente chega em todos os municípios do Brasil, a gente tem muito orgulho de dizer que nós temos clientes em todos os municípios do Brasil. Nós temos lugar em que a gente chega, o técnico chega de carro, tem lugar que o técnico chega de barco, a gente tem uma diversidade muito grande. O que a gente acha que vai acontecer no Brasil é que a internet vai ser igual à luz, vai ser igual à água, vai ser igual ao saneamento, vai ser universalizado. Mas para isso as tecnologias vão ter que se adaptar a esses terrenos. A gente tem atuado tanto no mundo da banda larga com fibra, em algumas, mais ou menos umas 400 cidades no Brasil, as maiores, e a gente assinou recentemente um acordo com a Amazon para a gente fazer a distribuição da internet satelital, que a gente acredita vai ser o vetor importante, vai ser a tecnologia importante para a gente cobrir, digamos assim, a totalidade do território brasileiro com internet satelital. A Sky tem uma presença estratégica aqui em Jaguariúna. Aliás, eu participei de perto desse processo quando houve uma discussão se a Sky iria vir para cá ou para o Rio de Janeiro. Me recordo na época que o presidente da Sky era o BAP, que hoje é o atual presidente do Flamengo, e existia essa competição muito árdua e acirrada entre a cidade de Jaguariúna e a cidade de Jaguariúna. E Jaguariúna, por que ela foi escolhida em detrimento do Rio de Janeiro? Teve alguns aspectos positivos em relação a isso? Eu sou carioca, né? O BAP também é carioca. Então você vê que a decisão não foi caseira, né? A decisão foi técnica. A decisão tem a ver com o seguinte, tem vários aspectos que são importantes. Número 1, é importante, é melhor para um centro de transmissão estar num lugar que você tenha garantia da energia elétrica, garantia de redundância na conectividade, porque todo mundo pensa no centro de transmissão, mas esquece que o que se transmite tem que chegar de algum jeito. Então, chega através de cabeamento, né? Então, além da energia elétrica que você precisa para garantir o funcionamento de todo o maquinário que você conhece bem, a gente precisa chegar com os sinais dos distintos programadores, né? E isso não pode falhar em hipótese alguma. Então, o parque, a maneira como a cidade está conectada aos distintos backbones do Brasil faz muita diferença. Isso, convenhamos, o Rio de Janeiro também tinha. Tem um outro aspecto muito importante, que é a capacidade de mão de obra. A gente falou um pouco aqui antes sobre os programas educacionais que você liderou aqui em Jaguariúna. São muito importantes para produzir mão de obra qualificada para trabalhar aqui no nosso centro de transmissão, que é praticamente um data center, tá? Tem as mesmas características. Tem um outro aspecto que não é menor, que é o tema do clima. O clima, se você construir um centro de transmissão num lugar muito chuvoso, muita chuva, ele afeta um pouco o sinal. Nesse aspecto, Jaguariúna ganha do Rio de Janeiro. Tá? Na segurança também, né? Segurança é um aspecto absolutamente fundamental. Eu acho que a gente está vivendo uma situação no Brasil em que isso antes não era um elemento de decisão, mas agora virou, né? Então, para a gente é muito importante estar num ambiente, estar num estado, estar num município em que a gente tem a certeza de que a segurança está ali para as pessoas que trabalham na empresa e também para todo o maquinário que a gente tem lá. A Sky é uma operação, opera para o Brasil inteiro, então toda decisão que a gente toma aqui, né, afeta o país, afeta o sinal que chega para todo mundo. Inclusive, tem gente que está me vendo aqui em outras regiões do Brasil que tem acesso ao sinal da afiliada local da sua televisão, passa tudo por aqui, né? Então sai lá da produção, digamos lá em Manaus, vem para cá e daqui a gente transmite de volta para o cliente lá de Manaus. Eu acho que é muito importante para a gente ter a certeza de que, de hipótese alguma, o sistema vai falhar, tá? Você sabe disso, a gente tem 2 centros de transmissão no Brasil, o principal que fica aqui em Jaguariúna, a gente tem um de backup aqui perto da região metropolitana de São Paulo, um é redundância do outro.
para nunca falhar o sistema. Tá? A gente não, em hipótese alguma, vai permitir a perda do sinal por qualquer razão catastrófica. A gente tem plano de recuperação para tudo, mas é muito, muito importante a gente ter a certeza de que a gente está em regiões próximas da gestão da empresa para que a gente não tenha, em hipótese alguma, a falha do sistema. Nesse sentido, é importante dizer também que a gente desenvolveu uma habilidade de produzir e transmitir sinais também para toda a América do Sul daqui. Então, é o centro de transmissão principal do Brasil, mas também é um centro de transmissão de backup para os outros países da América do Sul. Pirataria é crime e tem que ser combatido. O presidente da Sky falou agora com muita propriedade que estão em todas as classes sociais. Cada vez que você adquire um produto pirata, você está alimentando ou miliciano, ou contrabandista, ou traficante. Isso não faz o Brasil crescer, gerar mais empregos, gerar renda e alimentar quem precisa, que são os trabalhadores que precisam dos empregos. Isso tira emprego, isso tira renda, isso tira o desenvolvimento de um país. Por isso que é muito importante a iniciativa privada, através das suas entidades, estar junto com o poder público para que a gente possa combater isso dentro da Secretaria da Receita, dos produtos que vêm do Paraguai ou de outros países para cá, para poder ser vendido nas plataformas que nós temos de vendas, ou até mesmo dentro das comunidades que muitas vezes se utilizam de outras tecnologias para poder estimular a pirataria. Então, é fundamental isso que você está colocando e é um alerta que nós temos que fazer. Não vamos estimular a pirataria. Porque nós estimulando a pirataria, nós estamos cometendo crimes e estamos alimentando o miliciano, contrabandista e traficante. Encerrando aqui a segunda especial do programa Gestões Inteligentes na sua retrospectiva de 2025. Nós tivemos 8 episódios, 8 programas, tanto com 6 prefeitos da região metropolitana de Campinas e com 2 presidentes de 2 multinacionais. Foram bastante inspiradoras essas entrevistas que trouxeram casos reais na prática de como o gestor público pode mudar a vida do cidadão na cidade e também casos reais de como gestores da iniciativa privada podem melhorar os seus ambientes de trabalho e melhorar a vida das pessoas com qualidade de vida através de melhores salários, de mais empregabilidade. E é um ano desafiador que nós temos pela frente em 2026. Um ano político, um ano de decisão, um ano de escolha e que nós temos que estar atentos para fazer a melhor decisão, a melhor escolha para a nossa vida, porque afinal de contas é através dela que nós vamos escolher quem vai estar comandando o nosso país, o nosso estado, os nossos representantes do Legislativo, tanto na esfera estadual como na esfera nacional e também nossos representantes do Senado. Por isso que o programa Gestões Inteligentes sempre traz um debate aqui aberto para que você possa participar, possa ter casos reais que possam realmente mudar a vida das pessoas. Então, confiram aí os nossos próximos episódios, tem muita coisa boa pela frente e você vai poder acompanhar aqui por os nossos canais todos, através da nossa TV Cultura, pela TV Artes, retransmissora, canal aberto 19.1 e para todo o Brasil, canal 82 da Sky. Também pela TV Conecta, você pode acompanhar e na TV Vivax. Portanto, além das emissoras, nós também temos pelo nosso canal do YouTube, você pode acompanhar e assistir. Então não percam os próximos episódios do programa Gestões Inteligentes e um ótimo ano de 2026 para todos vocês.